Cirurgia do siso, com anestesia local ou geral. E aí, qual a melhor opção? Roda a vinheta. Pessoal, todo dia eu recebo pacientes no meu consultório perguntando qual a melhor forma de remover o siso. O siso, para quem não sabe, é o terceiro molar, que são os últimos dentes que nascem. Geralmente, por volta de 16, 17 anos, eles começam a incomodar. Às vezes, eles não chegam nem a aparecer, porque normalmente nesses casos, eles estão muito inclinados, é o que a gente diz no popular, estão um pouco deitados, né? Ou, tecnicamente, estão completamente inclusos. Nesse caso, quando o siso está deitado, geralmente mesioangulado, inclinado para frente, como se diz, completamente incluso, abaixo do nível ósseo, abaixo da gengiva, que não dá para ver, nesse caso eu não te recomendo fazer no consultório, vai dar problema. O siso é uma cirurgia um pouco chata, um pouco demorada. Normalmente, quando ele está com essa inclinação deitada, deixa eu ilustrar melhor para vocês. Bota o caso aí na tela. Olha só esse caso. Esse caso dessa paciente, os dentes dela de cima estão muito altos, abaixo do nível ósseo, no caso, acima do nível ósseo da parte superior. Embaixo, eles estão bem inclinados, né? Então é um caso que a gente já está prevendo que eu vou precisar remover esse dente em vários pedaços menores. Esse caso é um caso típico que a gente precisa levar para o hospital. Lá no hospital, o paciente faz o procedimento com toda a segurança, com toda a monitorização, controlando a pressão arterial, controlando o batimento cardíaco, controlando a oxigenação e sem sentir absolutamente nada. A gente posiciona um soro endovenoso no paciente e através desse soro, pega uma veia na mão do paciente ou no braço, através desse soro é feita toda a analgesia e o paciente dorme. E literalmente a gente consegue fazer a cirurgia assim, ó, num piscar de olhos. É a forma mais confortável para fazer para qualquer paciente. Porém, não precisa ser sempre assim. Se eu fosse tirar os meus, como eu já tirei, eu preferiria fazer no hospital. Porém, não é sempre que o plano autoriza, entendeu? Normalmente, os planos de saúde, eles costumam autorizar procedimentos que possuem uma justificativa técnica para serem conduzidos em ambiente hospitalar. Os casos mais deitados, ou pacientes que têm alguma complicação clínica ou sistêmica, um paciente hipertenso, um paciente diabético, um paciente hemofílico, que tem alguma doença sistêmica de forma geral, um paciente sindrômico. Transtornos de ansiedade, infelizmente, não são justificativas clínicas para os planos hoje. Porém, a gente pode justificar como uma indicação técnica para fazer o dente no hospital, certo? Mas como eu estava falando, não precisa ser sempre assim. Existem casos mais simples, como por exemplo, bota esse outro caso aí, por favor. Nesse caso, os dentes já estão erupcionados, estão em pé, como a gente diz. Já estão apontando para fora, apesar de não terem conseguido sair completamente. Tecnicamente, a gente diz assim, o dente está semi-incluso. Ele está parcialmente recoberto pela gengiva, está parcialmente recoberto pelo tecido ósseo, mas ele já saiu parcialmente, entendeu? Então é um caso mais simples. Existem casos que a gente consegue fazer no consultório sem problema nenhum, um procedimento relativamente bem rápido. Eu já documentei algumas cirurgias do siso que o vídeo de documentação não durou nem 15 minutos. Então a gente costuma botar uma musicazinha para o paciente assistir, bota um clipe, alguma coisa, e aí às vezes dá 2, 3 músicas, a gente já resolveu os 4 dentes do paciente numa única sessão, não precisou de internamento hospitalar e o paciente volta para casa. Agora, isso não quer dizer que os cuidados pós-operatórios vão ser menores. Quando é feito no hospital, normalmente o pós-operatório do paciente é mais tranquilo. Por quê? Porque dormindo você não libera algumas substâncias que costuma liberar a nível hormonal, a nível sanguíneo, do que quando você está acordado. Então, acordado, o procedimento tende a inchar mais. Mito ou verdade?
Verdade, isso é fato. Por quê? Porque o paciente tende a contrair um pouco a musculatura enquanto a gente está fazendo o procedimento, o paciente tende a ficar mais tenso, o paciente libera mais adrenalina no sangue, então o pós-operatório normalmente ele é pior. E via de regra, não se faz os 4 dentes numa única sessão em consultório, apenas em casos mais simples. Mas, por exemplo, esse caso aí, ó, esse caso é um caso intermediário. Os dentes não estão nem tão inclinados, nem tão em pé, tem um formato de raiz que não favorece a remoção, mas dá para fazer? Dá para fazer. Às vezes é um paciente que não tem plano, entende? Então, o protocolo para cirurgias do siso em consultório é remover um lado de cada vez. Isso é o que geralmente acontece. O paciente escolhe um lado que está doendo mais e aí a gente remove superior e inferior, sutura direitinho, antibiótico, gelo, casa. Depois de uma semana o paciente volta para cá para o consultório, removemos os pontos, fazemos a avaliação pós-operatória e já marcamos para fazer o outro lado. Isso é o que normalmente acontece, certo? Normalmente o pós-operatório no consultório ele é um pouco mais chato, tende a inchar mais, principalmente em pacientes do sexo feminino, de pele clara e magras. Infelizmente, são pacientes que tendem a reter mais líquido, principalmente em mulheres próximas ao período menstrual. Não é que isso contraindica o procedimento, tá? Mas a gente sabe que próximo ao período menstrual a mulher já tende a reter mais líquido por natureza hormonal, e aí você vai fazer um procedimento que já vai promover um edema maior, uma retenção de líquido maior. Então, se puder, evite, mas não é regra geral, tá certo? Eu espero muito poder ter esclarecido as suas dúvidas. Conclusão, se puder fazer no hospital, faça, você não vai se arrepender. Porém, existem casos que a gente faz no consultório sem problema nenhum. O que não pode é querer forçar a barra. Se o teu bucomaxilo falar, olha, esse caso aqui eu te recomendo para fazer no hospital, escute ele. Se for o caso, faça um plano de saúde, espere a carência, entendeu? Ou então, existe a possibilidade de você fazer procedimento sob sedação. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo, tá certo? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, clica no joinha, compartilha e até o próximo vídeo.